aí pessoal, sejam bem-vindos de volta. Nessa aula nós vamos terminar o tópico de pressão, vamos falar hoje de pressão hidrostática. Nessa análise que nós vamos estudar, o Teorema de Steve vai tratar agora a relação de altura, a relação de pressão. E nós temos nesse caso aqui um exemplo, dois carinhas numa piscina. E você observe que além de ter a pressão atmosférica que é um valor constante, mas que nós teremos que analisá-lo, está bem aqui. A gente coloca essas setinhas porque a pressão atmosférica está sendo aplicada aqui na superfície dessa piscina, tá bom? Esse carinha está a uma determinada altura, aqui ó, e esse está em uma outra altura. Existe uma coluna de água também, observe. Então, a pressão nesse carinha em B é muito maior do que a pressão desse carinha em A, sabe, tá bom? Isso a gente observa quando você está numa praia, você quer mergulhar, você mergulha, sei lá, 1 metro, você não sente muita coisa. Quando você mergulha quase 2 metros, você sente seu ouvido, começa uma pressão no seu ouvido. Você sente um incômodo no seu ouvido. Então, essa é a relação da pressão que nós vamos estudar hoje. Então, quando você estiver lá na praia mergulhando, você já entende a física que está acontecendo ali. Nós começamos estudando a relação de densidade, a massa sobre volume, e a gente viu que pressão é força sobre área. Aqui o que a gente faz é somente uma relação para chegar na equação. Não se preocupe com isso, tá? Lembrando que volume é a área da base vezes a altura. Nesse caso a gente está falando de um prisma. Mas não se preocupe com essa análise, que o mais importante é você saber isso aqui, ó, que a pressão em um líquido, a pressão hidrostática, ela é gerenciada por esta equação. Pressão é densidade, gravidade vezes altura, dGH, tá bom, pessoal? Densidade, gravidade vezes altura é uma multiplicação, uma equação linear. Então nós temos aqui a altura, que é representada por essa letra H, isso aqui é o sistema internacional, tá bom? A gravidade, que é o Gzinho, e a densidade que você já conhece das aulas passadas. De posse disso, o que nós temos que saber? Dado um determinado recipiente, 3 recipientes, esses recipientes são diferentes e todos eles estão com água até a sua superfície, tá? Eles têm o mesmo comprimento até dessa altura H aqui, vamos deixar melhor assim. E nós temos aqui um objeto nessa posição, tá? Nós temos o objeto nessa posição. O que significa? Não interessa o formato dos meus recipientes, tá entendendo? O que interessa é que a pressão, ela não depende do formato do meu recipiente, somente da altura do qual se encontra o objeto à superfície. Então, se você chegar lá, você encontrar uma bacia, encontrar um copo, seja o que for, a pressão no fundo, a pressão a determinada altura é referente à altura, galera. Então, o que você tem que gravar de pressão dGH é principalmente a relação de altura, tá bom? E para esse caso, para que a gente possa apresentar a coisa mais completa, coisa correta, nós temos que analisar a pressão atmosférica, que é dada como pressão ATM. Esse valor é um valor constante, no caso no Enem ele vai te apresentar esse valor, então ele pode até te pedir para calcular, mas a pressão atmosférica é um valor constante. Então quando a gente tem aqui um objeto no copo, numa determinada altura, a gente já sabe que a pressão nesse objeto é dGH, beleza? Só que a gente tem que somar aí a pressão externa, que é a pressão atmosférica, tá bom? Essa é a pressão atmosférica, essa aqui é a equação final e é com ela que você vai andar daqui para frente. Tá? Legal quando a gente tem agora dois corpos no mesmo recipiente e a gente quer fazer uma análise desses dois corpos no mesmo recipiente. A gente tem a pressão em A e a pressão em B, então a gente quer fazer relação entre eles. A gente sabe que a pressão em A é menor do que a pressão em B, certo? Por causa da altura. E quando a gente quer fazer a relação dos dois, é simples. A gente faz a pressão em B menos a pressão em A é igual a dG, que é valor constante, porque é o mesmo líquido, a gravidade é a mesma, vezes H, altura de B, menos a altura de A. A pressão ATM ela é cortada aqui, porque quando a gente vai fazer a relação de um menos o outro, a pressão atmosférica é constante, logo ela é cortada. Então é isso, pessoal. Valeu, vamos resolver os exercícios e até a próxima aula. Tchau, tchau.